Começa agora o programa Jaboatão Rumo ao Futuro. Muito bom dia, queridos ouvintes. Nós iniciamos agora nosso encontro semanal. Esse é o programa Jaboatão Rumo ao Futuro, aqui na Rádio FM, a Voz da Liberdade. Estúdio e torre de transmissão em Marcos Freire, Jaboatão, para onde falamos para mais de 30 comunidades em nosso município, através das ondas da sintonia da 98,5 FM, também para o mundo inteiro através da internet. Acesse nosso site www.radiofmvozdaliberdade.com.br. Abrindo esse programa, queremos também convidar você a conosco ouvir o hino do nosso município, o hino de Jaboatão dos Guararapes. A partir de agora, sua voz tem vez aqui na Voz da Liberdade, 98,5 FM. Então ouvimos aí o hino do nosso município, Jaboatão dos Guararapes. Eu sou Razen Silva e também estão comigo na condução desse programa Pedro Martins. Bom dia, Martins. Bom dia, Razi Silva, bom dia aos nossos amigos ouvintes de Marcos Freire, integração da Muribeca, o R11, o R6, Dois Carneiro. Bom dia ao nosso querido Bartolomeu, da Rádio FM Esperança, né? Lá de Jaboatão Centro. Bom dia ao nosso querido Evaldo, convidado especial nesta manhã de hoje. E bom dia, Razi Silva, é contigo. Também mandar um abraço pro professor Heron, né, que sempre está também aqui na nossa bancada, ele que conduz esse programa junto conosco, mas hoje teve um compromisso, não pôde estar, então sinta-se abraçado, professor Heron. E no programa de hoje nós recebemos ele, que é paraibano, formou-se em jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco, foi repórter das sucursais recifenses dos jornais O Estado de São Paulo e Jornal do Brasil, chefe de reportagem e diretor executivo do Jornal do Comércio e editor no Correio Brasiliense e também Diário de Pernambuco. Foi responsável pela comunicação dos governadores Miguel Arraes, Eduardo Campos, secretário executivo de comunicação na gestão do governador Paulo Câmara e após ter sido diretor do Arquivo Público Estadual. Em 2012, recebeu o título de cidadão pernambucano pela Assembleia Legislativa de Pernambuco. Em 2016, título de cidadão recifense pela Câmara do Recife. Então, jornalista Evaldo Costa. Bom dia, Evaldo. Tudo bom? Seja bem-vindo. Bom dia, Razen Silva. Bom dia, ouvintes da
Voz da Liberdade. Prazer enorme estar aqui nessa emissora que fala para esse recanto importante da região metropolitana do Recife. Cumprimentar Pedro Martins e Bartolomeu, amigos de longa data, companheiros de viagem, da comunicação, gente com quem eu tenho o orgulho e a felicidade de compartilhar o amor por esse negócio da comunicação, desse trabalho que é de levar às pessoas serviço e informação para as coletividades. Então, estar na companhia deles, sobretudo estar nesse estúdio, falando pelos 98,5 FM da Voz da Liberdade, é um privilégio que eu agradeço. Também está conosco ele que é comunicador, diretor-presidente da Rádio Esperança. Bom dia, Bartolomeu, tudo bom? Bom dia, Bartolomeu Raza. Fernandes. É um prazer enorme estar novamente aqui no estúdio dessa co-irmã, Rádio A Voz da Liberdade. Bom dia, Martins, bom dia, Evaldo. É muito bom estar aqui de novo, né? E tratar de assuntos com Evaldo de comunicação, que vale a pena a gente estar investindo cada vez mais e trazer a comunicação social para o nosso município. Bom dia a todos os ouvintes. Evaldo é paraibano, né? Então nós somos meio que irmão nisso, então, paraibano que mora em Recife. Você é paraibano também? Paraibano, só que eu só nasci na Paraíba e vim pra cá. Em que lugar? Eu nasci na capital, João Pessoa. Veja só, a Paraíba é um estado muito complexo. São, na verdade, a Paraíba é dois estados. Um que a capital é João Pessoa e outro que a capital é Campina Grande. Isso. Eu sou daquela parte cuja capital é Campina Grande. Nasci numa pequena cidade do Cariri paraibano chamada Parari. É uma dessas cidades que o presidente Bolsonaro quer acabar, porque tem menos de 5 mil habitantes. Uma pequenina cidade, muito pobre, mas muito digna. Tão pobre, pra você ter uma ideia, que a energia de Paulo Afonso só chegou lá em 1996. Nossa. Eu fui criado, eu vim morar no Recife com 11 anos, mas continuei indo lá, e lá era luz de candeeiro e tinha o motor da luz. Não sei se vocês sabem o que é o motor da luz. É um gerador que bota iluminação nas cidades. Liga às 6 da noite e quando dá 15 para as 10 pisca uma vez e as pessoas correm e ficam debaixo do lençol, porque apaga tudo. Você não precisa apagar no interruptor, não. Isso era assim até 1996. Mas eu tive a felicidade de ter uma tia muito generosa ali na Vila das Lavadeiras, em Ares, que chegou a ter 11 sobrinhos dela e do marido morando na casa dela, porque ela deu a oportunidade de estudar. Estudar é tudo. Então eu tive a oportunidade de estudar. Eu fiz curso de gráfico no Senai, desde os 16 anos que trabalhei como operário gráfico. Por volta dos 20, já universitário, entrei para ser bancário no Banorte. E quando eu estava no quarto período da faculdade, comecei a trabalhar como jornalista no Jornal do Comércio, e já faz um tempo, eu tenho até vergonha de dizer quanto tempo faz, que foi em fevereiro de 1979. 2/3 da população de Jaboatão não era nem nascida ainda nesse tempo. Então, essa é a minha experiência profissional muito rica. Eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais de imprensa. De imprensa, quando eu digo imprensa, amplo, lato senso. Trabalhar com gente do rádio. Eu conheci, por exemplo, convivi muito com Ivan Lima, um grande comunicador, um grande narrador esportivo dos anos 70 e 80. Luiz Cavalcante, e do jornalismo impresso, como Lenivaldo Aragão, como Vanildo Sampaio e tantos outros. E na política, que eu tive a oportunidade de ser amigo pessoal de Miguel Arraes. Então, eu trabalhei diretamente com Miguel Arraes desde 79, fui secretário dele, fui presidente da CEP, o Diário Oficial, e fui secretário particular dele quando ele acabou o governo em 98. A gente trabalhei com ele no ano de 99 todo e o começo do ano 2000, num pequeno escritório que ele tinha no Cordeiro. Eu era secretário particular, redigia documento para ele, batia no computador, botava no computador as coisas que ele precisava, e foi uma experiência muito rica. Depois, quando o Arraes morreu, muita gente lembra, Arraes teve internado 57 dias no Hospital Esperança e eu era o porta-voz. Então era eu que dava os boletins médicos de manhã, de tarde, de noite, falava em todas as emissoras de rádio e televisão naquele período. Quando a morreu, eu fui trabalhar com o Eduardo Campos. E trabalhei com ele 10 anos, que eu começava todos os dias na casa dele. De manhãzinha, 7 horas, 7h30, eu chegava na casa dele durante 10 anos, ininterruptamente. E fui secretário. Eu fui o único
secretário que ficou todos os dias no cargo do governo dele. Todos os dias, do começo do primeiro dia do primeiro mandato ao último dia do segundo mandato. Teve muitos secretários importantes, como Geraldo Júlio, que saiu para ser prefeito, mas saiu. Teve secretário que saiu para ser deputado, Danilo Cabral, mas saiu. O único que não saiu do primeiro ao último dia fui eu, que era... minha prioridade era ajudar um governo que ajudou muito Pernambuco, que foi muito importante para Pernambuco. Então, essa é a minha experiência de vida, é uma experiência que eu me orgulho dela, sabe? Porque, cara humilde como eu, nascido nas condições que eu nasci, que eu vivi. A casa da gente lá, em Parari, se eu mostrar uma foto aqui, você não vai acreditar, que morava a nossa família e o barbeiro. O barbeiro também. Sim, o besouro. Que dava doença de Chagas. Sei. Então, a gente escapou de muito boa, porque convivemos muito com casa de taipa, convivemos muito com o barbeiro. Quando eu vim morar aqui, eu vim morar na Vila das Lavadeiras. Era mais ou menos assim, como se um cara de classe média criado em Boa Viagem fosse morar na Quinta Avenida em Nova York. Porque a Vila da Lavadeira, a casa da vila, era um palacete perto do que a gente tinha vivido, mas era muita gente. Então eu dormia numa rede na sala, e de modo que eu era o último que dormia, porque quando tivesse alguém acordado, balançava a rede e eu não conseguia conciliar o sono. E o primeiro que acordava, porque se eu mesmo não acordasse por mim mesmo, quando um outro acordasse, balançava a rede e eu acordava. Então, tenho muito orgulho dessa trajetória, tenho muito prazer em relembrar isso, de ser grato a quem me ajudou, a minha tia Maria, que foi a mulher que brigou com o marido para dar a briga aos sobrinhos. Aí, por decambulhada, ela trouxe o sobrinho dele também. Aí era 7-3, às vezes. Era 7 dela e 3 dele, 8 dela e 2 dele, para contrabalançar, porque ela pegou os filhos de minha mãe e os filhos de meu tio José, juntou e deu oportunidade. É a coisa mais... Acho que a única coisa que ninguém pode relegar, colocar em segundo plano é o chamado oportunidade. Não é dinheiro, né, Pedro? A gente sabe. Eu chego aqui, trago aqui, sei lá, R$2.000 e boto na tua mão, Hazen. Tu vai fazer vai comprar um negocinho, não sei o quê, mas acaba. Agora, a oportunidade de aprender e de estudar não acaba nunca. É verdade. Conhecimento é a única coisa que, quando você compartilha, cresce. Não diminui. Se você dá R$2.000 a alguém, você ficou sem R$2.000. Mas se você dá oportunidade, a minha tia, ela fez o seguinte: eu queria fazer jornalismo. Na verdade, eu queria ser locutor esportivo, pastor. Eu era criança, eu via rádio, eu conhecia o locutor do Brasil inteiro. Conhecia pelo nome, Rádio Globo de São Paulo, Rádio Globo do Rio, Sociedade da Bahia, da Rádio Recife toda. Eu era fã de Lelino Mancela, dos grandes nomes do rádio pernambucano. Eu queria ser locutor de rádio. Eu não tinha um jeito de ser locutor de rádio, porque locutor de rádio você se infiltra, né? Você entra lá, pede a sua formação, se aproxima de alguém, pede uma oportunidade. Eu não conhecia ninguém, eu disse assim, vou fazer o curso de jornalismo. Mas o curso de jornalismo só tinha na Católica, que era paga. E claro que a gente não tinha dinheiro para pagar a Católica. Hoje eu pago com uma filha minha R$1.300 por mês. E naquele tempo eu não tinha a menor condição de fazer isso. Aí minha tia disse, mas não tem o crédito educativo, que é o tal do FIES, não tem o crédito educativo? Tem, faça. Mas, tia, tem que pagar a matrícula. Se não for aprovado, você perde a matrícula. Ela disse, o que tem? Eu lhe dou a matrícula. A preço de hoje é R$1.300, vamos dizer assim. Ela me deu dinheiro, eu fiz o vestibular e passei numa colocação muito boa. Eu praticamente zerei a prova de português e de história e ciências sociais, uma colocação muito boa. Aí, dentro do crédito educativo, foi aprovado. Aí, o banco disse, venha buscar o dinheiro que está a devolução. Aí eu cheguei e dei para minha tia. Tia, olha aqui, a faculdade devolveu o dinheiro. Aqui está seu dinheiro. Ela disse, olha, eu soube. Ela era uma pessoa que tinha 3ª série primária. Eu soube que quem estuda jornalismo, essas profissões assim, tem que ter muito livro. Compre esse dinheiro todinho de livro. Rapaz, eu devo confessar que comprei metade. A outra metade eu tomei de cerveja. A outra metade eu tomei de cerveja nos bares ali em volta da Católica com meus amigos, que ninguém é de ferro. Mas comprei um monte de livro e honrei a memória dela
eu nunca deixo de mencionar, onde eu estiver, eu deixo de mencionar Maria Hermínia do Carmo, uma mulher que foi como se ela tivesse me parido. Minha mãe me pariu, me criou, me deu de mamar até os 3 anos, que eu era meio doentinho, então me mamei até os 3 anos. Mas tia Maria, é por causa dela que eu tenho a oportunidade de estar falando aqui no 98,5 FM da Voz da Liberdade. Que maravilha. Convivendo com você, Raza, com o Bartô e com o Pedro. Não fosse isso, eu estaria no Bolsa Família lá e pararia até hoje. Certo. Aproveitando a experiência dele, né? Assim, o começo, o contato com o rádio, com o jornalismo, e hoje, a atualidade, a tecnologia que tomou conta. Como é que essa visão tua, Evaldo? Veja, quando eu entrei no jornal, era no tempo do chumbo. Veja, eu fui gráfico. Eu estudei no Senai composição manual. Então, a composição era de uma caixa de tipos. E a turma jovem não sabe nem o que é. Né? Uma caixa de tipos. Veja, vou ter que buscar aqui no Google para saber o que é. Veja, você sabe, quando você escreve um texto no Word, você bota lá Time New Roman, ou Arial, corpo 12, corpo 10. Isso é coisa que estudava. Só quem sabia disso é quem fazia gráfica. Hoje todo mundo sabe. Porque cada letra daquela era um pedacinho de chumbo com a letra em alto relevo. E a pessoa montava as linhas do texto num componedor, montava o texto, e aquele texto era impresso literalmente. Pressionava uma folha de papel, um carimbo, uma tinta no meio. Então aquela letra que era invertida, ela quando imprimia no papel ficava marcada. Parecido então, muito simples, mas parecido então com máquina de datilografia, né? Exatamente, a mesma lógica. A mesma lógica. do texto, a placa para poder imprimir. Parecido. Então eu comecei assim, veja onde eu comecei. Nos jornais, isso era em gráfica pequena. Nos jornais era linotipo. A composição não era letra por letra, era linha por linha. Então tinha uma máquina que derretia chumbo. Tinha uma caldeira enorme com chumbo derretido. E o cara ia digitando o texto e ele ia fazendo aquelas linhas. A linha do texto. A linha começava assim. Cabeça de dinossauro, cortava pro outro lado. Ele ia comprando linha por linha. E montava numa página desse tamanho, que é a página do jornal. E desse jeito era impressa nas folhas de papel do jornal. Então foi quando eu comecei. Agora, eu tive a oportunidade também. Eu era editor executivo do Jornal do Comércio em 93, quando o computador entrou na redação do Jornal do Comércio. E eu tive a oportunidade de coordenar com a revolução. Morreu gente, posso lhe dizer. Teve um grande editor de esporte, um grande mentor meu, chamado Silva Oliveira, foi meu primeiro editor. Silva Oliveira praticamente morreu disso, porque ele não se adaptou ao computador. Para absorver o novo conhecimento. Ele não se adaptou ao computador. Ele tinha um estresse enorme, ele passava mal, ele, final de semana, imagina a humilhação do cara que era o chefe, ele continuava escrevendo numa máquina e todo mundo ia, o chefe dizia, olha, eu vou tirar essa máquina daí, você vai ter que trabalhar no computador. Aí ele escrevia na máquina, às vezes ele trazia de casa e pedia um repórter para digitar para ele a coluna dele. Era muito humilhante. Uma vez, num plantão, o que a gente chama pescoção de sexta-feira, que é o pior dia para o jornalista de jornal, é a sexta-feira. Eu me lembro que uma época eu trabalhava no Diário Pernambuco, aí saiu aquele comercial da Brahma e dizia, hoje é sexta-feira. Eu dizia, porque sexta-feira a gente sai do jornal, era o pior 2 da manhã. É a bronca para a edição do domingo. Porque faz o jornal de sábado e o domingo no mesmo dia. E o domingo é enorme. O de sábado tem 4 páginas, 5, o domingo tinha 12. Então era muito. A gente saía 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. A pior coisa que tem para um jornalista de jornal é a sexta-feira. Então, Brahma, não bota essa música que me faz mal. Então eu participei dessa revolução que é trazer o jornal do chumbo para a internet. O primeiro jornal do Norte e Nordeste disponibilizado na internet foi o Jornal do Comércio, e esse amigo seu aqui estava lá numa função de coordenação e lembro disso com muito satisfação e pesar, porque eu gostava da cultura do chumbo. A redação era um lugar muito descontraído. Toda noite, fim de tarde, uma pelada com uma bola de jornal velho, fazia uma bola, e uma dia 3 contra 3, driblando as máquinas, driblando as pessoas que passavam. Todas as mesas eram queimadas de cigarro, porque 90% dos jornalistas fumavam.
e 100% bebia. 100% bebia, né? Aí, as mesas eram tudo queimadas de ponto de cigarro. Quando chegou o computador, ar-condicionado. Não tinha ar-condicionado. Mudou tudo. Ninguém queria ar-condicionado. Aquele prédio era vazado, o vento passava de um lado para o outro. Quem queria ar-condicionado? Aí, ar-condicionado, mesa limpa, proibido fumar. Pelada? Pelo amor de Deus. Acabou-se essa era. Então foi uma mudança. E a mudança mais importante é que dentro dessa transformação, que você trazia um jornal que estava feito de papel para o digital, estava o germe da revolução que veio depois, que é o fim do papel. O papel não vai acabar tão cedo. Nossa geração, mas ele vai encolhendo. De modo que o papel, eu prevejo que o futuro do papel é o futuro da LP. O LP não acabou, não. Mas é para pouca gente, para quem é apaixonado, para um tipo de aficionado. O jornal em papel vai ser assim. Meus filhos, eu tenho uma filha jornalista do Jornal do Comércio já. Lígia, acho que ela não pega mais em papel. Ela já nasceu digital. Eu nasci analógico e me transformei porque tive outra oportunidade. Em 95 eu era editor executivo do Jornal do Comércio. Dezembro de 94, editor executivo do Jornal do Comércio. Eu era o terceiro na hierarquia da empresa para o jornalismo. E aí pedi demissão para ir trabalhar no governo do Estado, para o convite de Miguel Arraes, ser presidente da CEP, o Diário Oficial. Era uma honra, um privilégio, ganhava até menos, mas eu achava que era um degrau da minha carreira e não me arrependo. Foi uma coisa certa que eu fiz. Também estou sentado aqui porque fiz essa mudança. Preciso ter coragem para mudar. É preciso ter coragem para entrar nos lugares e ter coragem para sair. É preciso ter... Eu me orgulho de todo lugar que eu trabalhei uma vez. Trabalhei duas no Jornal do Comércio, 2 nos associados. No governo do Estado já trabalhei. Eu sou o único cara que foi secretário de 4 governos diferentes. O único cara que secretário de 4, não tem ninguém mais. Porque eu gosto de entrar e voltar, se puder, se preciso for, sem ter nenhum obstáculo criado por mim. Então, estou falando pela primeira vez no estúdio, aqui no estúdio da Voz da Liberdade, e quero ter certeza de que vou sair daqui, deixando a porta aberta, que eventualmente possa voltar. Porque quando você volta, você não falhou como cidadão, nem falhou como profissional. Não deixou um ambiente contaminado por práticas antiéticas ou de caráter e não deixou a desejar na entrega técnica profissional. Então, eu tenho muito orgulho em todos os lugares que eu trabalhei uma vez, trabalhei 2. Se eu for na sua casa um dia, se você me convidar lá para tomar um refresco lá na sua casa, eu vou sair de lá com cuidado para deixar a porta aberta, que se um dia eu precisar tomar outro copo de refresco, vou ligar para você, vou me convidar. Já sinta-se convidado, então. E vou lá, porque esse é realmente um privilégio para mim. Essa mudança tecnológica do jornal, sair do chumbo e ir para o digital, na comunicação via rádio também uma mudança enorme, né? Total. Hoje a rádio praticamente é uma TV, né? Tem câmera, né? Com imagem aí. E sabe uma coisa que vai caminhar, e eu vejo, talvez com profecia, é que a ideia de emissora vai minguando cada vez mais. O que é a emissora? Emissora é o seguinte, tem o programa Jaboatão Rumo ao Futuro, que é hoje às 10h30 da manhã, e a pessoa que quer ouvir vai lá, senta e fica tucaiando a hora de começar, olhando para o relógio e vai começar. Cada vez menos isso vai ser verdade, porque não vai ser mais emitir, vai ser disponibilizar. Isso. Então vai disponibilizar o programa pronto numa hora. Ou emite de 10h30 a 11h30, mas o ouvinte não vai se preocupar de estar nessa hora lá. Tem o cômodo de assistir, né? De ver, ouvir a hora que quiser, né? Baixa e ouve a hora que quiser. Então, a ideia de emissora é uma ideia minguante. Porque lá vai continuar emitindo, porque existe um fenômeno físico que é a onda, a emissão de rádio. É o seu. É meu, não. O que é isso? Uma coisa? O meu não. A emissão de rádio continuará existindo, mas tecnologicamente o rádio vai mudando. Primeiro porque o Bator lembra como era uma rádio. Uma rádio antigamente era um quarteirão, bicho.
Só a antena de AM, ela tinha que ficar no meio de um terreno em que, se ela caísse, todo lugar que ela caísse, ela estava dentro do terreno. Ela tinha que ser... O terreno tinha que ser maior do que a altura dela. E mais, tinha que ser um terreno encharcado, porque os radiais tinham que ficar, quanto mais dentro do chá, mais molhado tivesse, melhor a qualidade da emissão. Hoje em dia, a rádio antena fica em cima de um prédio, é um negocinho de 2 metros de altura, em cima de um prédio, e acabou. E a rádio é uma sala desse tamanho. A Rádio Folha, que eu tenho um programa lá sobre xadrez no sábado, a Rádio Folha são 3 salas desse tamanho aqui. É exatamente isso aqui. 3 salas desse tamanho, cabe tudo. Tudo cabe ali. Tem a redação, estúdio A, estúdio B, estúdio de gravação, comercial. É um espaço tudo desse. Por quê? Antigamente, meu amigo, as mesas, tudo era muito maior. Então, a tecnologia está modificando e transformando por dentro todas as atividades da vida e a atividade da comunicação mais do que nunca. Agora, uma coisa é certa, muda tudo, mas a essência continua. O que é a essência? As pessoas, nós estamos aqui, quando a gente acabar de participar desse programa, eu, você, todos nós vamos para o nosso celular para saber o que foi que aconteceu nessa horinha que a gente está falando aqui. É verdade. A notícia é anterior ao jornalismo. A notícia chegava pelo cara que levava o recado, o viajante. O viajante chegava em uma cidade na outra e dizia, olha, deu uma chuvarada lá embaixo, que o rio transbordou e morreram 2 pessoas. Era a notícia. As pessoas ouviam com atenção e espalhavam aquela notícia. Depois vieram os trovadores. Era um poeta que pegava o fato, a enchente, a inundação, compunha um verso e saía cantando por ali, e aquela notícia se espalhava. Sempre houve notícia e sempre haverá. Pela razão seguinte, por que é que existe notícia? A notícia existe para que você, que não está no lugar onde a coisa aconteceu, saiba o que aconteceu. E é impossível a gente estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu estou aqui, o mundo está acontecendo na China, no Japão, no Rio, São Paulo, em Brasília. Então, como é que eu sei que tudo acontecendo? Existem profissionais, existem estruturas empresariais encarregadas de apurar isso e contar para mim, porque eu preciso saber disso. Isso não muda. A notícia continua sendo uma mercadoria em alta, cada vez mais em alta. O que está faltando é a gente se adaptar a essa nova realidade e aprender a cobrar para produzir, cobrar para entregar, e o leitor, o ouvinte, o telespectador, o consumidor de notícia saber que tem que pagar, porque não existe nada de graça. Por que é que a gente está mandando esse programa aqui, que é de graça, o ouvinte está ouvindo? Porque tem o apoio cultural. Quem paga é o apoio cultural. Mas alguém paga, porque não existe nada de graça. Aqui tem conta de luz, aqui tem um monte de despesa que tem que ser coberta. Se a sociedade, se o consumidor não pagar por isso, não tem. O jornalismo é eterno. A notícia é eterna. Eu não estou em todo lugar. Se eu estou num lugar, tem coisa acontecendo em outro lugar. Eu preciso saber. É importante para mim. É necessário. Não é importante só porque eu sou curioso, porque eu sou metido a saber. Não. É porque é importante mesmo eu saber, saber, por exemplo, que houve uma seca lá no sertão e quebrou-se a produção de milho e feijão. Por que eu preciso saber disso? Porque eu preciso saber que o preço do milho vai subir. Vai pesar no meu bolso, do ponto de vista econômico. Tudo o que acontece tem impacto na vida da gente. Você precisa saber para se precaver. Não, eu não vou nem procurar. Eu não vou procurar chuchu. Diga a mulher lá em casa, olha, chuchu não, vamos comprar outras coisas. Chuchu vai estar muito caro, porque houve uma quebra de safra em algum lugar. Eu li no jornal, chegou no meu WhatsApp essa notícia, e eu tenho a notícia vai vir por onde ela vier, mas ela é fundamental. Você só vive em sociedade se estiver informado sobre o que está acontecendo. Não tem como. Só se você virar um ermitão, for morar. E cada vez mais difícil ser ermitão, porque não tem mais lugar sem gente nenhum. Onde é que você vai se esconder de gente? Tem. Onde você tiver, tem gente. É verdade. É isso. Martins? É importante, né, essas colocações, né? Até o próprio Bartó fez uma colocação aí referente à evolução das comunicações. E eu me lembro muito bem, Bartó, vamos até puxar o Evaldo aqui para esse bate-papo nosso,
que aqui nós tínhamos o Conselho Municipal de Comunicação Social, né? E este conselho, a gestão atual, ela extinguiu o conselho, né? Aí, Evaldo é uma pessoa de comunicação. Em vez de a gente investir nas políticas públicas, né? Aí realmente é um retrocesso. Aí, Evaldo, você como homem de comunicação, aqui nós tínhamos o Conselho Municipal de Comunicação Social do município e o prefeito, junto com seu secretariado, inexplicavelmente extinguiu o conselho. Você como homem de comunicação, você concorda? Deixa eu só fazer um complemento. Pois não, Bartol. Um pedacinho do complemento aí, atrapalhando um pouquinho, né? Para lembrar que foi em 2015 a gente criou o conselho pela necessidade de a gente trazer um canal de TV para Jaboatão. O canal de cidadania que viria para Jaboatão. Só uma pergunta, faz parte da lei orgânica o Conselho de Comunicação? Fazia, ele fez uma lei destituindo a lei que criou. Mas ele mudou a lei orgânica ou fez outra lei ordinária? Ele fez uma lei exatamente pegando a lei de 2014 que criou o conselho, ele extinguiu, ele criou uma lei, aprovou na Câmara. Aprovou na Câmara. Aí esse detalhe que o Bartol colocou é importante. Pois não, continua. A gente ia trazer o canal de cidadania, no canal de TV para Jaboatão, e a prerrogativa era que tinha que ter o conselho. A gente foi o primeiro conselho do Norte-Nordeste a ser criado, exatamente para poder trazer o canal de cidadania. E aí, infelizmente... Olha, eu lamento, eu sei o que significa, por exemplo, porque a comunicação social é uma política pública da maior importância. No município como Jaboatão, que é um município que fica muito dependente, muito integrado ao Recife e muito submetido às políticas, não digo só às políticas, mas ao peso do meio de comunicação sediado no Recife. Os meios de comunicação sediados do Recife consomem qualquer espaço e Jaboatão só entra ou com problema ou com confusão. Não entra com o que acontece de bom, o cotidiano. Veja, se Jaboatão fosse uma cidade distante de 150 quilômetros do Recife, era outra coisa. Era uma cidade... Se você não tem uns instrumentos de comunicação que congregue a população, que mantenha a população informada e se sentindo membros como participante de uma comunidade que é o município, o jaboatonense ele participa, ele é membro de pequenas comunidades, a comunidade onde vive, a comunidade profissional, a comunidade da igreja, mas ele não se sente, é muito difícil se sentir membro da comunidade do município, porque o município é muito grande, muito disperso, muito descentralizado e que não tem instrumentos de comunicação voltados para a unidade, para uma construção de um sentimento de cidadania, de compreensão do que é o papel da sociedade. Então, o Conselho teria esse papel. O Conselho, com representantes das comunidades em todos os lugares, iria trabalhar para ajudar o poder público municipal a desenvolver essas políticas. Segundo, uma TV comunitária, uma TV em Jaboatão, uma TV que pegasse Jaboatão prioritariamente, que fosse Jaboatão em primeiro lugar, Jaboatão em segundo, Jaboatão em terceiro, iria construir, ajudar a fortalecer esse sentimento de pertencimento a uma comunidade que é um município de 800 mil habitantes, é isso? Em torno de 700 e pouco. Um município de 800 mil habitantes, que é maior do que umas 15 capitais brasileiras. Jaboatão é maior do que umas 15 capitais brasileiras. E que não tem uma vida de capital por causa disso. Primeiro, pelo Recife exercer um poder de atração muito forte. E segundo, por não dispor de canais de comunicação capazes de construir políticas públicas de identidade, de fortalecimento da identidade, de fortalecimento do pertencimento a essa comunidade. Então, a extinção do Conselho me parece um equívoco para dizer o mínimo, é um equívoco. Eu não imagino por que foi feita, mas presumo, compreendendo a lógica de certas visões da política, é porque o Conselho talvez tenha surgido noutra quadra política, administrativa, e uma nova gestão não quer pactuar com projetos que vêm, talvez tenha sido isso, mas eu não me atrevo a dizer com certeza, porque eu não conheço a realidade. Mas o fato é que é lamentável,
trata-se de um equívoco, perde o município, perde a população. Primeira coisa tudo tem que ser visto no poder público, no meio de comunicação, não como nós que estamos aqui, comunicadores. Nós, comunicadores, nossa missão é essa. E nós não temos que pensar na hora que falamos, que produzimos, que trabalhamos em nós. Nós temos que pensar qual o impacto que isso produz na coletividade. Qual o impacto que isso faz de benefício para o município, para a população. E eu acho que o Conselho era um instrumento importante para desenvolver instrumentos de comunicação, políticas públicas, que faria Jaboatão se ver, se ouvir, se compreender e lutar por melhorias. Porque essa é a visão. Antes de sua pergunta, Martins, deixa eu só colocar o nosso ouvinte na linha aqui. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, meu amigo Zé Carlos. Bom dia a todos, bom dia ao grande Evaldo, bom dia ao nosso amigo e companheiro Bartô, né? Pedro Martins, que está aí nesse debate muito interessante. Eu gostaria muito de estar aí e não poderia perder a oportunidade de fazer uma pergunta ao nosso Evaldo. Só para deixar claro aqui, viu, Zé? Zé Carlos é comunicador aqui da casa também. Ele faz o programa aqui. Vai lá, Zé. O rádio hoje está muito modernizado, certo? E isso aí, muita gente pensou que ia atrapalhar o rádio, mas pelo contrário, veio contribuir bastante. Só que a gente não tem hoje, né, vamos dizer, aquele dinamismo que o rádio tinha no passado, né? Eu que escuto o rádio desde meus 6 anos de idade, eu já estou com meus 55, graças a Deus, indo para 100, e lembro muito dos programas, né, que a gente tinha naquela época, né, como Cidade Aflita, como a Patrulha da Cidade, né, Rádio Clube de Pernambuco, mais uma abertura maior, né, para a gente até se comunicar, divulgar as coisas, apesar do tempo, né, do tempo do regime. Eu queria que o Evaldo comentasse 2 fatos de notícia muito importantes aqui em Recife, que foi o Tapacurá, o estouro de Tapacurá, sim, que não aconteceu, sim, e aquele navio, né, que estava rumando lá para o porto de Recife, que quase colocava Recife fora do mapa. Exato. Ô Zé, muito obrigado pela participação, fico feliz de falar com você, um profissional experiente, que conhece muito bem. Não é só um profissional, mas um apaixonado pelo rádio, um profissional e um amante da comunicação e do rádio em particular. É o seguinte, o rádio está mudando, mas o rádio é eterno. Porque o rádio, eu repito, não quer dizer que tenha que ser irradiado. O rádio permite que você faça outras coisas e se informe. É o único meio de comunicação que você pode desfrutar enquanto dirige. Não dá para ler o WhatsApp, não dá para ler dirigindo. Ok, gente? É proibido, não é só proibido, é muito perigoso para você e para os outros. Então, não pode ver televisão no carro. Eu acho um absurdo, devia ser proibido televisão no carro. Não, eu só vejo quando tá parado. Isso tira a atenção todinha ali. Tira, não pode, não deveria poder. Mas o rádio pode, o rádio você ouve numa orelhinha, um negócio preso na orelha, você ouve, não incomoda ninguém. Então o rádio é fundamental. E esses 2 episódios que você falou aí, são episódios que estão na história do rádio de Pernambuco. O primeiro episódio do estouro de Itapacurá foi um negócio, o rádio esteve na causa e na solução. O rádio esteve na causa porque o rádio, quem trabalha com isso, sabe que é preciso que as coisas sejam ditas com muita clareza e que e que seja redundante. Nunca está suficientemente esclarecido. Você tem que dizer, repetir, realçar, ressaltar, porque as palavras voam, palavras ao vento, elas voam. Então, alguém disse que teria surgido um boato que Itapacurá estourou, pronto. A partir desse momento, Itapacurá estourou de verdade. Eu trabalhava numa gráfica. Eu trabalhava numa gráfica na Embiribeira e morava na casa de uma irmã minha ali na Estrada dos Remédios. A enchente de um mês antes tinha colocado água,
1,60 m, 1,70 m dentro da casa. A casa tinha umas meia paredes, a gente pegou as camas, desmontou e colocou em cima das meia paredes e botou tudo em cima da cama, menos o fogão e a geladeira, que ficaram, a geladeira perdeu, o motor perdeu, porque entrou 1,60 m de água. Aí eu tô nisso, isso foi uma água que veio assim, a gente viu a água subindo pelos bueiros, a água subindo pelo bueiro, subindo, daqui a pouco tinha um palmo, cobriu o meu fio e cobriu tudo. Agora imagina a Tapacurá estourou, o pânico. Então eu saí correndo do trabalho e fui avisar minha irmã. Não sabia se ela estava ouvindo um rádio, não sabia se ela estava lá. E chegamos no meio da rua, os trânsitos, os ônibus batidos, tudo parado, não tinha pra onde ir. Eu cheguei no Largo da Paz e fui andando na Estrada dos Remédios até ali, a altura do número 1192. Eu andei 1 quilômetro do Largo da Paz para chegar lá. Cheguei lá esbaforido, mas nessa altura o rádio já tinha colocado as coisas no lugar. Porque veio a segunda onda em que os profissionais de comunicação entraram no ar para dizer que era boato, que não era verdade. Agora, até que as pessoas se convencessem disso, não bastava isso. Porque quando fala, não é verdade, é mentira, Tapacurá não estourou, a pessoa ouvia, Tapacurá estourou. Ou a pessoa ouve aquilo. Então quem trabalha com rádio tem que saber disso, tem que lembrar que é preciso repetir, ressaltar, sublinhar várias vezes a versão, a informação, porque as pessoas perdem. E a gente não tinha uma referência para contrapor a notícia, né? Não tinha. Era o rádio. Era o rádio. Só tinha o rádio. Não existia TV ao vivo, não existia. Era só rádio e rádio e rádio. Então, eu participei. Aí o seguinte, corta e vamos nos lembrar que teve uma grande enchente, quase enchente, na Zona da Mata em 2011. Junho de 2011. Eu era secretário de comunicação, Eduardo Campos era governador. E havia necessidade de falar com os gestores, com os donos, com os líderes da comunicação de Pernambuco sobre como estava sendo enfrentado o problema. Tapacurá, tinha vindo muita água em Tapacurá, e a barragem de Carpina, que tem capacidade para 270 milhões de metros cúbicos, estava cheia pela boca. Carpina não é um reservatório. Carpina é uma barragem para a água não vir para a cidade. Se ele está com 270 milhões de metros cúbicos e der outra chuva igual, o que acontece? Arruma tudo. Aí tinha que liberar a água de Itapacurá. Então chamamos, vamos dizer assim, a diretora de jornalismo da Rede Globo, o diretor da CBN, Paulo Fernandes Neto, estava lá, estava a mulher da Globo, João Mazarolo, todas as cabeças, Ivanildo Sampaio, todas as cabeças da comunicação sentadas numa reunião com o Paulo Câmara para explicar o que tinha sido feito, que as providências que tinham tomado. Segundo, daqui a pouco começou a chegar o WhatsApp para as pessoas que estavam na reunião, dizendo que a água que Itapacurá teria estourado e que a água estava invadindo o shopping Plaza de Casa Forte. Por quê? Como ele estava abrindo as comportas, subiu o nível do rio e transbordou os canais. O Recife, esses canais são todos transbordados. Então transbordou o canal, tem um canal que passa por trás do Shopping Plaza ali em Casa Forte, e a água entrou na garagem. Pânico, meu amigo. E a gente teve que segurar o pânico ali. Por felicidade, por uma ideia minha, a gente tinha reunido todas as cabeças. Estava ali. Aí, gente, isso não é verdade, não é assim. Eu vou trazer agora aqui pessoas para explicar. Então, todas as emissoras entraram em cadeia na hora para dizer que era uma situação sob controle, que tinha havido um transbordamento do córrego, que passa, um canal que passa por trás, mas aquilo é um local, e era consequência de uma providência protetiva, que era diminuir o volume de água dentro da barragem do Carpina, porque se a barragem do Carpina tivesse com aquele volume de água e a chuva continuasse, Ave Maria, então não ficava nada. Então é muito importante que a gente saiba disso. A comunicação é fundamental, a instantaneidade do rádio é essencial, nunca vai ser suprimido, nunca vai ser superado. A internet você tem que digitar e ler, você tem que ir por uma coisa, você tem que baixar um aplicativo. O rádio já está ligado, o rádio já está online. O rádio é literalmente
online, é o único meio que é literalmente, que não precisa de quase nada. O próprio celular já vem com rádio. Então, esse é o episódio que ele falou. O outro episódio que ele falou foi... Do navio. Sim, do navio. Esse aí foi... Não teve muito coisa, porque foi de noitinha, Voz do Brasil, e o navio começou a pegar fogo dentro do porto do Recife. E era um navio que tinha combustível, era um navio tanque. A explosão daquele tanque tirava o centro do Recife do mapa. O governador era Roberto Magalhães. Roberto Magalhães evacuou o palácio, tirou a família e se dirigiu à casa, à residência de praia do governo, que era em Porto de Galinhas. Então começou-se a evacuar o centro. Mas, felizmente, não foi necessário por causa de 2 homens. Um é um prático do porto, Nelci Campos, que amarrou, que puxou o navio para fora do desgaste. Mas, antes disso, teve que ter um homem, um popular, um estivador chamado Paulo Barbosa, que desamarrou, sabe aquela corda grossona de navio? A corda de navio é da grossura. Ela é amarrada num pino na calçada do porto. Então ele se aproximou. Primeiro, o risco da explosão, ele foi cada vez mais perto da explosão. Segundo, ele se expôs a um calor imenso, porque o calor vinha. E terceiro, quem desamarra aquilo são várias pessoas, porque a corda é da grossura de, sei lá... É grossa, a cintura de uma pessoa, praticamente, ou menos. Mas é muito grossa, muito grossa a corda. Então, desamarrar aquele nó, ele desamarrou o nó, nadou, levou, entregou ao rebocador. O cara amarrou no rebocador e puxou o navio lá para fora. O navio nunca explodiu. Ele ficou lá queimando o combustível lentamente em alto mar, fora das águas. Nem alto mar, mas se via do continente, mas fora da zona de perigo. Exato. Fora da zona de perigo. E a comunicação só entrou no ar, o rádio, depois que o episódio já tinha sido solucionado. Mas é uma responsabilidade muito grande quem tem o microfone na mão. Quem tem a boca perto do microfone tem que saber o que diz, o que não diz, porque precisa saber o que não se diz. Tem coisa que não pode ser dita, que não deve ser dita. Tem verdades que não pode ser dita, porque se você diz, se há uma tentativa de controlar, e se você diz que há um perigo iminente de explodir o centro da cidade, você provocar o pânico não ajuda ninguém. Se não tiver como fazer um esforço coordenado de evacuação, por exemplo, não adianta dizer, porque você vai provocar mais dano, mais perda com alarme do que se você mantiver serenidade. É preciso ter serenidade, é preciso saber que é preciso falar rápido, é preciso saber que é preciso dizer tudo, é preciso saber dizer explicadamente, detalhadamente, pausadamente, para que as pessoas compreendam, fixem na memória, e é preciso saber que tem hora que é melhor ir devagar, que é melhor não falar tanto. Olha, você pode participar conosco aqui do nosso programa, viu? No nosso WhatsApp 9561-1163. Você pode participar conosco aqui, mandando sua mensagem de texto, mensagem de áudio. Que inclusive o Martins tem mensagem aqui, viu, Evaldo? Do professor Heron mandou uma pergunta aqui pro Evaldo. Vamos ver. Pelo WhatsApp. Bom dia, amigo Razin, bom dia, Martins, Bartô e ao convidado de hoje, o Evaldo Costa. Eu estou aqui na Faculdade Metropolitana, infelizmente não pude estar aí com vocês, mas ainda assim é um prazer participar do programa. Eu queria deixar uma pergunta para o Evaldo sobre qual é a sua visão hoje em relação à formação do profissional em jornalismo, Evaldo. Um grande abraço a todos. Professor Heron, obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho que você faz aqui, o comunicador, assim como o Zé Carlos, como muitos outros profissionais, comunicadores que animam essa emissora. Animar eu gosto muito dessa palavra, que animar tem a ver com alma. Animar é dar vida, então animar uma coletividade é torná-la dinâmica,
capaz de lutar por seus interesses, em defesa, construir seu bem-estar. Então, essa rádio anima Jaboatão, anima essa parte de Jaboatão e essa animação vem do trabalho de profissionais como Heron, como Zé Carlos, como nosso amigo aqui, de nome alemão, Hassen, alemão, nome de lateral esquerdo da seleção alemã. Então, sobre a pergunta que ele faz sobre a formação, veja, não há nada no mundo que se faça sem formação. Antigamente, a cozinheira era uma senhora que foi criada na cozinha e era cozinheira. Hoje em dia tem faculdade, mestrado e pós-doutorado em gastronomia. Não há nada que se faça sem formação. Não há nada que... Tudo que você faz intuitivamente, tem talentos naturais, existem talentos naturais. Dizem que nasceu talhado para aquilo. Mas se ele ficar só no que ele nasceu talhado, o que ele traz de berço, o que ele traz nele, imagine, é bom, se o que ele traz é bom, imagine como ficaria bom se ele colocar em cima disso uma formação técnica adequada, se ele tiver a oportunidade de estudar, se aperfeiçoar, observar outros exemplos, aprender com outras pessoas na prática, aprender com outras pessoas. Então, eu acho que radialista, jornalista, todas as dimensões, tem que estudar, tem que se capacitar. Assim como médico, assim como dentista, assim como motorista de caminhão. Veja aí o motorista na rua que não sabe dirigir, que não sabe fazer uma conversão à esquerda, porque fizeram um curso obrigatório para tirar a carteira e nunca mais praticaram, e faz tudo tecnicamente errado. Então, um dos problemas do trânsito é esse, é as pessoas que não dominam os signos mais elementares da condução, do regulamentação do trânsito. Não sabem como é que entra a esquerda, não sabem como é que entra a direita, não sabem onde para, onde não para. Não é que seja ruim, é que as pessoas não sabem, muita gente não sabe. Tem uns indisciplinados que sabem e fazem errado, nem muito. Mas tem gente que não sabe. Então, a formação, eu sou a favor de que a formação seja continuada. Eu fiz um curso de jornalismo sofrendo muito, porque, como eu disse, eu era gráfico. Tem uma época que eu estudava jornalismo já e trabalhava na gráfica. Um dia eu estava lá, aí o chefe, o patrão, chegou e disse assim: "Tá fazendo alguma coisa?" Eu disse: "Não, no momento não." Então vem cá, vem os três aqui. Aí tinha uma tuia de pacote que era para fazer uma entrega. Entra na Kombi ali, a gente botou os pacotes na Kombi e fomos entregar na Católica, na Biblioteca Central da Católica. E eu, naquele tempo, jovem, 20 e poucos anos, envergonhado e com medo de encontrar minhas colegas, as moças que eu paquerava lá nas bancas, me encontrar com os pacotes na cabeça. Que besteira, que bobagem. Fosse hoje, eu não teria dificuldade nenhuma em fazer isso. Mas, assim, então, eu fiz o meu curso sofrido, porque eu trabalhava. Eu estudava de noite, aí meu editor me botou para trabalhar de noite. Eu virei subeditor e trabalhava de noite. Então eu chegava mais cedo, adiantava o que podia, corria, ia na faculdade, que era perto, Rua do Príncipe, e era o Jornal do Comércio, Rua do Imperador, dava uma carreira lá, pegava uma carona com alguém, eu voltava, salvava uma falta, terminei o curso. Isso é bom? Não, isso não é bom, isso não é a melhor forma. É por isso que eu estudo muito, eu leio muito, eu vim me aproximar do rádio bem depois, já madurão, e hoje fico feliz com a oportunidade de falar assim, e vejo que eu consigo me comunicar pelo rádio, coisa que eu não conseguia, que eu tremia, morria de medo do microfone, porque a prática tem que combinar, prática é conhecimento teórico, tem que combinar, tem que ter banco escolar, tem que ter formação técnica, tem que ter orientação de quem sabe mais, de quem tem método e didática, para tudo na vida, para cozinhar, para consertar carro, para fazer marcenaria, tudo tem que ter gente que tem didática, que conhece o ofício para ensinar, e a combinação com a experiência prática vivida no dia a dia, vendo as outras pessoas trabalhar, aprendendo com elas como elas fazem. Então eu penso assim, e acho que nunca é tarde. Todo tempo é tempo. Todo tempo é tempo. Semana passada eu fui para o Rio de Janeiro fazer um curso. Fim de semana, eu fiquei sábado, domingo trancado dentro do curso. Porque acho que é isso. Eu acho que
Eu, quando chego durante o curso, eu disse, rapaz, um sacrifício danado. Tudo que esse povo está dizendo aí, eu já sei. Mais ou menos. Não é bem assim. Tudo você tem que aproveitar, olhar de um ângulo e se... Porque quando você bota o conhecimento prático, teórico em cima do prático, você ganha. Todos ganhamos. Então, eu sou a favor de uma formação técnica específica para o profissional de comunicação, assim como sou para motorista, mecânico, marceneiro, qualquer profissão. Martins? Voltando, né, àquela parte da comunicação, você vê, Jaboatão, né, o segundo maior município do estado de Pernambuco. E Jaboatão, na realidade aqui, você veja uma grandiosidade do nosso município, mas hoje a gente somos carentes de política, né? Você vê, a gente não tem um deputado federal, hoje a gente não tem um deputado estadual. A gente, na realidade, em termos, não tem aquele pulso forte, porque aqui nós já tivemos aqui um prefeito na época, o Geraldo Melo, né? E realmente Jaboatão tinha grandes avanços, né? Até para trazer o Projeto Cura, eu me lembro do Projeto Cura que fez muitas obras em Cavaleiros, aqui na parte da praia, até nas periferias, foi feito. E hoje a gente sente a falta dessa força política de Jaboatão. Jaboatão precisa a crescer, Jaboatão precisa a evoluir. É por isso que eu digo, a rádio comunitária. A rádio comunitária, a gente investe na rádio comunitária, por quê? Aqui a gente tem uma coletânea de cantores que a gente bota. Exemplo, é o Beto Lima, que é daqui da comunidade, o Paulino Andrade, né? A gente bota vários cantores e aqui a gente divulga ele gratuitamente. Mas você vê que hoje, Evaldo, a gente tem muita dificuldade, porque a gente tem muitos blogs, sites, né? A gente tem aqui muitos meios de comunicação, mas que é esquecido, né? Porque não existe uma política pública, né? Esse conselho que nós tínhamos aqui era para ajudar as entidades de comunicação, que hoje encontra-se esquecida pelo poder público. Aí por isso que nós criamos o conselho e a gente está sempre batendo nessa tecla de trazer o fortalecimento da comunicação, que hoje, né, Bartó? A rádio comunitária ela tem uma penetração fora de série na comunidade, né? Participa com a comunidade. O espaço aberto, onde você, como você falou, traz artistas, né? Talentos da terra, não só o cantor, mas você tem pintores, né? Jogadores, né? Atletas que fazem a diferença. E você, futebol do bairro. O futebol do bairro, você traz um cara para cantar, a música dele, a alegria, poxa, minha música tocou na rádio. Acaba liga para não sei o que, escuta aí que vai sair minha música no rádio. Então, que ele não tem oportunidade nas grandes rádios, né? E sem falar na notícia, né? A notícia local, que interessa a comunidade, coisa que está aqui presente, né? E isso é um papel que faz a rádio comunitária. Eu acho que vocês dois têm toda a razão. E eu identifico isso como um processo político consciente, que se chama despolitização da política. É paradoxal. Porque é o seguinte, como é que se despolitiza a política? É fazer com que a política seja meramente um instrumento para referendar um mandato que já estão lá. A pessoa já é titular de um mandato, já está. Quando você politiza, você permite que haja um debate sobre que os caminhos são feitos, são certos ou errados. Quando você esvazia os movimentos populares, os movimentos sociais, quando você esvazia a comunicação, quando você tira Jaboatão da agenda, o que é que sobra? Sobra o mandato de quem está lá titulado dos mandatos. Até a política, até a Câmara Municipal, quando você olha dentro da Câmara, o debate é completamente despolitizado. Não sei se eu estou conseguindo, vocês estão fazendo entender. Sim, sim. Como é um debate politizado? É quando dentro da Câmara tem correntes que são de oposição e de apoio ao governo, e que essas correntes discutem projetos, teses, discutem se o caminho deve ser por aqui ou por ali, e não pura e simplesmente dando que se recebe, todo mundo vai ali, coloca a coisinha, não para ter um benefício localizado, pontual, muitas vezes que beneficia diretamente o titular do mandato, às vezes pequenas comunidades, mas de uma forma que não está incluída na lógica de uma política pública.
é uma graciosa concessão a alguém em troca de outra graciosa concessão. Às vezes é um voto, às vezes é um... Então, esse é um prejuízo enorme que a politização... Eu sou de uma geração que lutou pela redemocratização do país, lutou por eleição. E hoje eu vejo uma absoluta eleitoralização da política e uma completa despolitização. Tudo se resume ao seguinte, ó, eu sou vereador, não estou falando de Jaboatão só não, gente, regra geral. Eu sou vereador, eu tenho uma base distrital, ali no meu distrito, no meu lugar eu tenho aquela base ali, eu negocio com o prefeito, que se o prefeito me der os benefícios, às vezes é republicanos, me der os benefícios não republicanos também, e me der um calçamentozinho ali, pronto, eu mantenho aquele povo unido, eu tenho meus votos, eu dou os votos do prefeito e acabou-se. Não é isso. Não é assim. Primeiro, as pessoas não são só daquele lugar, não são só daquela comunidade. As pessoas pertencem ao município. As coisas não se resolvem naquela comunidade, porque a pessoa, quando sai dali, ela vai em outro lugar, ela vai trabalhar, ela pega o ônibus, ela pega o transporte coletivo, ela está envolvida, a eliminação pública, ela resolveu a eliminação pública na porta dela, da rua dela, mas as outras têm que ser resolvidas também. Então, é proposital, é um movimento, é uma ação política de despolitização da política para dividir, segregar, para dominar. Se as comunidades de Jaboatão se unissem e vissem Jaboatão como um município, como uma cidade de 800 mil habitantes, que é maior do que várias capitais, eu acho que é maior do que Natal, do que Maceió, certamente. Aquelas do norte nem se fala, Palmas. Jaboatão é uma cidade enorme, mas não se vê como cidade. Infelizmente não se vê. Jaboatão inclusive não é vista por quem está fora como cidade. Você vê Piedade, você vê Jaboatão Velho, você vê pedaços. Você não vê uma unidade. Como você vê o Recife. O Recife é uma unidade. Recife é unidade. Recife se vê como cidade. O cara mora no barro, pensa como quem mora em Casa Amarela. O prefeito é o mesmo e as políticas, se o prefeito começar a construir calçada, ele quer calçada no bairro dele também. E está todo mundo informado. Por quê? A comunicação social do Recife, a comunicação social de Pernambuco só vê o Recife. Ela é focada 100% no Recife. Os outros entram nas brechas, nas frestas. Então, acho que é um processo, você tem razão, Pedro, de reclamar disso. Não é por acaso, é consciente, é construído e tem o propósito de manter as coisas como são. Quem está inconformado, quem acha que não deveria ser assim, tem que se mexer e se incomodar. Porque tem uma maioria, tem uma hegemonia que acha que melhor para ela é ser desse jeito. Então, ou você enfrenta ou se rompe essa cadeia com a organização popular, com estruturação de canais de reivindicação, com fortalecimento político do movimento. Porque também tem isso. Essas práticas passam pela cooptação dos movimentos sociais. Muito. É a cooptação que amortece o ímpeto. Todas as lideranças estão sob o domínio dessas forças políticas hegemônicas, domínio econômico. Então, o cara está lá, tem um cargo para ele, um cargo para a mulher, um cargo para a filha, o que ele vai fazer? Quando chegar na época da eleição, ele vai arrebanhar os votos das comunidades, troco de nada, e canalizar para quem mantém verdade. Esse é um sistema que quem está se usufruindo dele não quer mudar. Só pode mudar se quem é vítima, quem está sofrendo com essa realidade, se organizar para brigar e para enfrentar. Esse é o programa Jaboatão Rumo ao Futuro. Olha, se vocês me permitem, vamos para o apoio cultural, que já passou da hora. Daqui a pouquinho a gente volta, viu? Você está ouvindo o programa Jaboatão Rumo ao Futuro. Voltamos já. Rádio FM, a voz da liberdade. 98,5. É que Jaboatão hoje, ele precisa de um investimento. Jaboatão hoje precisa de pessoas que possam contribuir com as políticas públicas. E hoje, aqui, Evaldo, em Marcos Freire, nós temos mais de 40 mil habitantes.
Marcos Freire hoje vem crescendo assustadoramente. Só aqui aos nossos redores, nós temos o loteamento Guararapes, nós temos o Portal de Prazeres, aqui nós temos esses conjuntos, aqui nós temos uma área de sítio, aqui a gente tem a área de apartamento, aqui nós somos maiores de muitas cidades do estado de Pernambuco. E o que a gente... Eu, Bartolomeu, a direção da rádio, nós fizemos um convite ao nosso amigo Evaldo Costa para que ele viesse, digamos assim, conhecer de perto a nossa comunidade, né? E sinta-se à vontade, né? Isso é um bate-papo que a gente está tendo aqui nesta manhã de hoje e a gente gostaria de falar muitas coisas a respeito da cidade. Mas esse é o primeiro nosso bate-papo. E eu quero dizer a Evaldo que como é que você vê Jaboatão, como é que você vê Jaboatão no ano 2020? Você como jornalista, como homem da política, quais são as perspectivas para o futuro de Jaboatão? Você vê aí um Jaboatão com futuro próximo para 2020 ou você vê esse estacionamento que ficou ou vai regredir ao passado de não sei quantos anos que parece que Jaboatão existe uma condição que a gente, Recife tem muitas vezes sorte com bons gestores e a gente não tem uma sorte assim com um bom gestor. Veja, para você pensar no futuro, você precisa ter planejamento, você precisa ter uma vontade coletiva e impulsionada numa direção. O Jaboatão tem que ter um plano de desenvolvimento, um projeto estratégico de que cidade se quer ter com a participação da população, com a população mobilizada. Se existir algum plano desse sentido lá no município, na prefeitura, mas esse plano não tiver a participação da população, não adianta, porque fica no papel. Só anda o que se coloca numa direção. E eu vejo que melhora, eu acho que melhora, eu sou otimista, eu acho que as coisas hoje são melhores do que eram antes, sempre são. Você evoluiu, a gente pega os grandes números da sociedade, você vê que em 1988 a expectativa de vida do brasileiro era 67 anos, hoje é 77 anos. Então, as coisas vão melhorando, a mortalidade infantil era 43 para cada 1.000 nascidos vivos, hoje está em 17, aqui em Pernambuco, 17, então as coisas inevitavelmente melhoram, mas também piora. Eu vejo uma degradação do espaço urbano muito grande. A completa ausência, e isso não é privilégio de Jaboatão, das cidades da região metropolitana e das grandes cidades brasileiras, a completa ausência de controle urbano. Então, a invasão, as pessoas constroem de todo jeito, sem nenhum conhecimento técnico, sem respeitar nenhum limite. É como se é a minha casa, é o meu terreno, no meu terreno eu faço do jeito que quiser, desconsiderando que tem vizinho, tem o lado, tem frente, de calçada. Então, eu vejo que há uma melhora no macro e não vejo sinais de uma melhora consistente. Por quê? Porque não há um chamado à população para se engajar no esforço de construir essa cidade desejada, não há um chamado, a população não é mobilizada pelas lideranças locais, pelas lideranças intermediárias, que são os representantes da Câmara, e pelo poder público. Eu estou falando de Jaboatão, mas falo de um modo geral. Nas cidades, o Recife é diferente, porque a cidade é a capital, tem outro peso, há um governo municipal já que é continuidade, então eu vejo, um pouco diferente, é diferente. Nas cidades de Recife é diferente. Mas nas cidades paulistas, Jaboatão, Olinda, a gente vê com pesar que você vê por essa avenida, aquela avenida ali, a Avenida Guararapes.
aquela avenida que vem. Você vê como as construções vão avançando para cima da rua, para cima das calçadas, para cima. E eu não vejo quem vai controlar isso. Quem vai controlar isso? Eu não vejo condição. Então, eu acho que há uma degradação do espaço urbano, invasão. Não é crescimento, é inchação. Que as pessoas vão, as famílias crescem, os filhos casam, aí ocupam um terreno ali, ocupam outro ali, se constrói para cima, é laje, são construções perigosas, porque não tem nenhum conhecimento técnico de engenharia, e não há o apoio do poder público para que essas construções sejam feitas com método, com conhecimento, com técnica, com segurança. Não há. Então, eu sou otimista, porque acho que a tendência é melhorar, a necessidade de sobreviver faz com que melhore, as políticas públicas gerais mantidas até hoje contribuíram para que houvesse uma melhoria na qualidade de vida, na média, um pouco acima da média, há uma melhora, mas vejo também uma degradação do espaço urbano muito preocupante. Eu acho muito preocupante que há uma completa ausência de disciplinamento do uso do solo, de técnicas de construção. Acho que Marco Freire, isso era uma vila de Coab. Mas o que é que você tem das casas que foram construídas aqui? Não tem mais nada, né? Elas todas... Apartamentos. Era um apartamento. Apartamento. Agora tem casas também lá no terminal. Tem também casa. Eu sabia que sei que tem casa também. Então, isso aqui não sobrou nada. Isso aqui foi todo ocupado pelas pessoas que vieram e precisavam. Não tem onde morar, as pessoas vão e ocupam e vão construindo e tal. Só que tinha que ter. Eu me lembro que nos anos 80 houve algumas ocupações estratégicas na cidade do Recife. A 27 de novembro era o plano cruzado ali no Ibura. Se você passa lá, você vê que ela teve um desenho. Tinha rua, avenida, tinha a avenida onde passa a ambulância, tinha a rua onde passa um carro. Tudo. Hoje Misturou tudo. Misturou tudo. Isso é verdade. Então, desordenadamente, não é crescimento. Crescimento é quando tem um plano e a população está chamada a participar de um planejamento. E as lideranças locais estão envolvidas com esse planejamento. As lideranças locais não estão comprometidas pelo toma lá da cá da política, pela cooptação, que é a pior coisa, que é a cooptação, que ele vende a representação, que a população deu a ele vende, tira benefício pessoal. Isso é uma coisa lamentável que compromete o futuro. Então, imagine Jaboatão daqui a 50 anos crescendo desse jeito. É explosivo. É explosivo. Crescendo desse jeito, sem nenhum controle social urbano, sem nenhum controle urbano. Dessa forma, como é que se vai atender limpeza urbana? Como é que se vai atender segurança, iluminação pública? Saúde. Quem vai atender isso? É muito preocupante. Eu concordo com você, Pedro, que isso é uma coisa que devemos nos preocupar, que devemos haver um chamado à responsabilidade e vamos discutir. O papel da rádio é esse. O papel da rádio é colocar essas preocupações. Porque as pessoas pensem. E o papel das pessoas é ser dona do seu destino. O apolítico é aquele cara que delega ao outro o governo da própria vida. As pessoas têm que se envolver politicamente. E quando eu digo politicamente, não é só partidariamente, não. É envolver com as políticas públicas, lutar por melhoria da qualidade de vida na comunidade, por transporte público, por pavimentação, pelas coisas que melhoram, por escola. A reunião do sindicato, do síndico no prédio, é a reunião na associação, quando tiver. Exatamente. Sem a participação, sem isso, aí as coisas vão de mal a pior. Bartô? Isso, Evaldo, eu sei que pelo amor pelo jornalismo, pela rádio, pela comunicação como um todo, mas também pela cultura, né? E a gente sente muito, por exemplo, quando o município não investe na cultura, onde despreza a tradição cultural do município. Qual a importância da cultura no município, Evaldo? É um fator de reunião, de aglutinação.
Nós temos que fortalecer o sentimento de comunidade. E a cultura, quando você põe um artista local, ou quando você traz um artista de fora e você junta as pessoas em torno daquela apresentação artística, você fortalece essa identidade. Sem cultura, sem arte, não tem vida, bicho. Não tem. A vida fica aguada, insossa, sem prazer, Então, e os artistas? Como é que o artista vai continuar trabalhando, estudando, pesquisando, compondo, criando, se não tem espaço para mostrar isso? Então você relega uma população enorme, jovens de Jaboatão, que tem talento, que tem uma tendência para buscar a expressão artística, e se desestimula. Por que eu vou fazer isso se aqui não tem lugar, ninguém é valorizado? Eu vejo fulano, ciclano e beltrano que são tão bons, não tem espaço nenhum, não ganha nada com isso. Por que eu vou meter nisso? Não. Aí você leva ao desalento e desperdiça os talentos que a comunidade tem, que a cidade tem. Os talentos se perdem, né? Quando um talento deixa de acontecer, quando uma expressão... Conheço alguns casos de pessoas talentosas que tinham capacidade, que tinham a possibilidade de ter um nome, de produzir uma obra vincada na realidade, focada na realidade das pessoas que conhecem. Quando isso se perde, perde em todo mundo. Perde inclusive o poder público. Inclusive o poder público perde a população, perde o artista, porque é um produtor que precisa disso para viver. Ele vive da arte, ele deveria viver da arte dele. E o papel do poder público é isso. O Estado tem uma lei de incentivo à cultura que premia cinema e Pernambuco formou uma indústria cinematográfica que é respeitada no Brasil inteiro, premiada no estrangeiro. A Prefeitura do Recife agora criou sua lei de incentivo à cultura e vai premiar projetos, artistas, inclusive premiar uma programação para a Rádio Frecaneca, uma rádio municipal. Isso. Então, são tentativas que são muito aquém, porque geralmente os desafios são muito maiores. São tentativas que precisam ser feitas e que precisam ser elogiadas, precisa saudar o prefeito Geraldo Júlio por essas iniciativas, o governador Eduardo Campos e o governador Paulo Campos, que fizeram o sistema de incentivo à cultura do Estado, que é um case nacional. Pernambuco dá mais dinheiro para a cultura proporcionalmente do que o Estado de São Paulo. Porque houve uma prioridade e uma compreensão de que imagina o que seriam os Estados Unidos sem o cinema americano. Tudo que a gente sabe da vida dos Estados Unidos veio para a gente pelo cinema. Sem o cinema, os Estados Unidos não seriam a potência que é. Os Estados Unidos ganharam guerra com o cinema, porque a Guerra Fria, ele ganhou a Guerra Fria com o cinema, mostrando os russos como vilões, mostrando os americanos como heróis. Eles ganharam a Guerra Fria com o cinema, o soft power, chama o poder suave, o poder leve. Então, a cultura é o poder, é um instrumento de poder muito forte, e é talvez por isso que certas correntes políticas perseguem os artistas, censura, não beneficia, não incentiva, porque o artista faz as pessoas pensarem. E quando as pessoas pensam, elas escolhem o próprio caminho, escolhem o próprio destino, reivindicam, lutam pelo seu interesse, pelo interesse coletivo. Quando os artistas são tirados de combate, quando a representação política é esvaziada de conteúdo político, fica somente uma troca de favor. Quando as lideranças comunitárias são cooptadas e submetidas à lei do dando que se recebe, aí perdemos todos. Perde o município, perde o país, perde o Estado, perdemos todos. Aqui só investe nas grandes mídias. Isso. Então, Evaldo, muito obrigado, então, pela sua participação conosco. Eu acho que foi uma aula que a gente teve aqui hoje, né? Então... Isso é porque a gente não enveredou pela cultura, porque ele é escritor também. Exato, era isso que eu ia falar agora, né? Evaldo também que é escritor, mas aí, Bartô, já fica... Exato, já é o gancho pra próxima, né? Assim ele não vai ter o que falar na esperança, quando eu levar ele pra lá. Então, Evaldo, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui, participar do seu programa. O programa tem um nome tão sugestivo, né? O nome é Jaboatão Rumo ao Futuro. Acho que tem muito a ver com essa pergunta que o Pedro fez agora. E eu quero crer que tentei
visualizar isso. Você não vai rumo ao futuro indo, né? Porque você tem que saber que futuro você quer. Você tem que ter uma visão de qual é o futuro. Como é que se vive o futuro? Por exemplo, você, como profissional, como é que você quer se ver daqui a 10 anos? Você tem que se ver daqui a 10 anos e você diz, olha, eu quero isso, tal. Quero estar dessa maneira. Aí não basta você visualizar. Você tem que dar os passos e construir o caminho para que você seja aquilo. Naquele objetivo lá que você já Mesma visualizou. coisa é uma cidade, é um estado, é um país. Como o Pedro perguntou. Se você não tiver uma visão do futuro, não tiver um planejamento, e mais do que isso, se esse planejamento não for construído com a participação da população, das representações, das lideranças, e se todo mundo não tiver comprometido com esse projeto estratégico de médio e longo prazo, não vai para lugar nenhum. Chega lá porque chega, quem não morrer, chega. Mas dizer que vai corresponder a uma visão, a um projeto, a um sonho, não vai corresponder. Vai o que o destino legar, vai o que o acaso, a sorte ou o azar nos legar. A tendência de quem deixa ao destino, deixa ao acaso, é ir cada vez pior. Porque tem escolha que você precisa fazer. Se você não faz as escolhas, o acaso vai fazer a escolha por você e essas escolhas vão invariavelmente sempre pelo pior caminho, sempre pela pior escolha. Então, ter a oportunidade de deixar essa mensagem aqui é um privilégio. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Bartô, a Pedro Martins e agradeço sobretudo aos ouvintes, né? A Heron, Zé Carlos que participaram e aos ouvintes da Voz da Liberdade que espero ter contribuído de alguma forma para o seu dia, para a sua maneira de ver a vida, de ver o mundo, e me coloco inteiramente à disposição. Estou sempre às ordens. Se me chamar, eu venho de novo, com muito prazer. Bartolomeu, obrigado, viu? Obrigado, Razen. Obrigado, Pedro. Valdo aí, como sempre, essa aula aí de cultura pra gente, né? A gente passaria horas aqui conversando, mas agradecer também pelo convite, Pedro, de ter me chamado para estar aqui junto, aqui ouvindo o nosso amigo Evaldo Costa e você pensar bem. Obrigado, Razen aí, obrigado aos ouvintes da A Voz da Liberdade e quem sabe a gente esteja de volta aí em outra oportunidade. Com certeza, muito obrigado. Valeu, Pedro Martins. Eu queria, em nome da diretoria da Rádio FM A Voz da Liberdade, agradecer a Evaldo Costa, né, por este bate-papo, por essa entrevista, por esse contato junto conosco aqui, ao Bartolomeu da Rádio Esperança, nossa co-irmã, ao Razi Silva, ao Gesto que está aqui. Mas, Evaldo, eu não poderia, de hipótese alguma, deixar de fazer um pequeno comentário. O que eu sinto-me triste é a falta de um governo popular. Que a gente vê a deficiência nas políticas públicas, né? A gente vê... Nós temos aqui, Evaldo, muitos talentos nesta comunidade. Tem uma menina aqui, Pamela e Priscila. Canta espetacularmente. A gente vê aqui, tem muitas lideranças, muitas entidades e precisa de um espaço para o seu crescimento nas políticas públicas e que a gente sente falta. Eu sinto falta, eu sou filho natural de Jaboatão e vejo no cenário político nacional, nós não temos um senador que nos defenda, nós não temos um deputado federal, nós não temos um deputado estadual. A gente fica numa situação super delicada. Porque nós somos, Evaldo, o segundo maior município do estado de Pernambuco. Nós temos hoje uma população, se eu botar na ponta do lápis, Evaldo Costa, dá mais de 1 milhão de habitantes. Eu que conheço Jaboatão, você, Bartol, outros conhecem Jaboatão, eu próprio Evaldo sabe que Jaboatão hoje dá mais de 1 milhão de habitantes. Mas que, no entanto, a gente somos muito carentes em tudo. Em tudo. Então é preciso a unificação das forças progressistas, a unificação das comunidades para lutar pelos seus direitos e colocar Jaboatão no lugar que ele merece. Eu queria fazer o encerramento, Gerson, nesta manhã de hoje, dizendo que Jaboatão ele chegará
aonde realmente ele merece. Um bom dia para todos e fique com Deus. É isso aí. Isso aí. Martins, fala também falando em políticas públicas, lá do Calçadão de Candeias, o pessoal do Calçadão de Candeias, né? Quando é que vai ser a festa lá? Nesta quinta-feira, dia 12, o Evaldo vai com a gente lá. Vou sim, estou confirmadíssimo. Vai ser no dia 12, o Bartó também vai, né? O Gerson vai ser no dia 12, às 6 horas da manhã, vai ser a confraternização com café da manhã, lá no Calçadão de Candeias, né? Haverá música com som e voz e violão, né? Vai haver algumas coisas que eu não posso dizer, porque senão vai não perde. Vai estragar a surpresa. Rádio, você está convidado, todo mundo está convidado, dia 12, às 6 horas da manhã, no Calçadão de Candeias. Vamos embora, acordar cedo e ir lá pro Calçadão de Candeias, que vai ser bom o negócio. O programa Jaboatão Rumo ao Futuro. Olha, lembrando que daqui a pouquinho o programa tá no YouTube e também reprisamos hoje às 23 horas no nosso site. Grande abraço para você, até a próxima, se Deus quiser. Estamos de volta com o programa Jaboatão.